A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Eu queria lembrar você de compartilhar aí o nosso link, compartilhar esse programa para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, as suas redes de contatos, para que outras tantas pessoas tenham contato com esse conteúdo. Nós estamos durante todo esse trimestre caminhando agora para as últimas semanas de estudos nessa lição bíblica, onde estamos buscando respostas do Evangelho para as questões contemporâneas. Eu tenho certeza de que você, em momento ou outro da sua vida, em sociedade, tenha necessitado de algumas das respostas que nós estamos estudando com base na Escritura Sagrada durante essas semanas, esses 3 últimos meses. Eu quero lembrar também você o seguinte: ainda dá tempo de você se inscrever na Conferência UMA. A Conferência UMA vai acontecer agora, na sexta-feira, sexta e sábado, e ainda há a possibilidade de você, é a sua última chance, hein? Olha, é a última oportunidade. Depois de hoje fica difícil. Mas é um momento abençoador. Nós já tivemos a conferência no ano passado, essa será a segunda conferência que nós estamos realizando agora em 2021, e então você tem aí essa última oportunidade, condições especiais, preço especial, para que você esteja conosco estudando, refletindo na palavra de Deus. Bom, como eu disse a você, hoje nós vamos estudar a lição que tem como tema geral a resposta do Evangelho para questões contemporâneas. E hoje nós vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre a política e o cristão, ou o cristão e a política. Então quero que você pegue aí a sua Bíblia, sua lição bíblica, e vem conosco para estudarmos juntos a palavra de Deus. A igreja e a política. É muito comum a gente ouvir uma frase que, inclusive, nos últimos meses ou talvez anos, aqui no nosso país tem sido bastante frequente, que é: igreja e política não se misturam. A pergunta é: será que isso, ou essa frase, ela já não é fruto de uma incoerência ou de uma má compreensão do que seja o papel da igreja, do que seja o papel da política? Será que de alguma forma igrejas evangélicas têm entrado de cabeça na política, não como a Escritura ordena que se faça, ou também o vice-versa, Alguns caminham completamente aleatórios, ou alienados de todas as questões políticas que envolvem o nosso país. A grande verdade é que nós estamos atravessando tempos de polaridade. E o que é tempos de polarização, melhor dizendo, É quando parece que nos persegue um dualismo, aquele dualismo filosófico da luta do bem contra o mal, ou de um contra o outro, e por conta disso nós acabamos entrando em questões, ou mergulhando em questões que, ao invés de nos unir em prol de algo comum, acaba nos separando ainda mais. Será que a Bíblia Sagrada ela tem uma resposta para nós quando falamos de política e quando falamos de igreja? Será que é possível que igreja e política elas estejam na mesma frase, sem que sejam antagônicas ou opostas? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que existem alguns equívocos de conclusões a respeito do que nós pensamos sobre a política? Bom, a nossa lição de hoje, a lição de número 9, ela vai falar exatamente sobre isso. A igreja
e a política. E o nosso objetivo é buscar nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre as autoridades políticas, o que a Bíblia fala sobre o papel da igreja, o que a Bíblia fala sobre a prática cidadã, a prática da cidadania para a igreja, lembrando sempre que a igreja, ela não é algo inanimado, né? A igreja, ela não é uma entidade. A igreja é composta por pessoas. O que forma a igreja são pessoas. E essas pessoas estão inseridas na sociedade. E o fato de estarem inseridas na sociedade faz com que elas precisem, também por conta do Evangelho, viver uma vida cidadã com base no Evangelho. Para ajudar a gente, então, nessas perguntas e a entender um pouco mais sobre esse assunto, está conosco aqui, nesse nosso programa, nessa nossa lição de número 9, o pastor Eleilton, que vai nos ajudar com os comentários dessa lição. Pastor Eleilton, mais uma vez, seja muito bem-vindo e que seja um tempo abençoador para nós aqui. Amém, pastor Samuel. Graça e paz para você, graça e paz para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. E é isso, que o Senhor nos dê um período abençoado de conversa sobre esse tema, que é um tema tão importante, né, para os cristãos do nosso tempo. Amém. Pastor Eleilton, a gente, obviamente, nos últimos meses, anos, sempre que chegamos próximos desses períodos eleitorais, né, nós enfrentamos sérios problemas, né? Uhum. E sempre vem à tona essa discussão, principalmente nos últimos anos, em que se observa claramente que o movimento evangélico, ele é um grande pêndulo mesmo nas decisões eleitorais, sejam elas municipais, estaduais ou federais, né? E, como falei, sempre existe aquela frase, né, ou aquela tentativa, né, de eliminar a igreja do processo, né, eliminar a igreja desse processo da sociedade. Pensando nisso, então, com base nessa nossa lição aqui, por que é importante a gente estudar essa relação entre a igreja e a política, ainda mais nesses tempos que nós temos vivido? Bom, eu penso que é importante a igreja estudar sobre esse tema por uma razão bem simples, né? Política não tem a ver, primeiro, só com eleição, né? Quando a gente fala sobre igreja e política, via de regra já vem à mente a ideia de algum candidato X, algum partido político. Algum apoio X, Y, Z, né? Exatamente. Então, assim, política é muito mais amplo do que simplesmente pensar no período eleitoral. Então, política tem a ver com a nossa vida em sociedade. E a igreja é formada por cristãos que estão inseridos na sociedade. A própria igreja como comunidade, ela está inserida na sociedade. Então, ela não pode ficar a parte dos assuntos políticos, aquilo que diz respeito à vida das pessoas em sociedade, até para os cristãos poderem exercer corretamente a sua cidadania, né? Então, a lição até traz um conceito interessante, que a igreja ela não é uma comunidade apolítica, porque ela está inserida na sociedade. Então, é óbvio que ela tem orientações para os cristãos sobre a vida em sociedade. Na medida que ela tem posicionamento sobre como os cristãos devem se relacionar em sociedade, como eles devem tratar as autoridades, então ela está se pronunciando politicamente, né? Mas ela é uma comunidade apartidária. Aí sim, a igreja ela não tem partido, né? A igreja não abraça partido X ou partido Y. E por que é importante falar sobre esse tema? Porque quando a gente não fala, a gente acaba caindo em extremos. E adotando posições equivocadas. Por exemplo, existem muitas igrejas que literalmente abraçaram alguns partidos políticos e o púlpito dessas igrejas ele virou um verdadeiro local onde se faz comício e propaganda mesmo, né? Servem a esses partidos, né? Exatamente, serve a esses partidos, né? Igrejas que franqueiam seus púlpitos para políticos irem lá para fazer discurso, né? Então, assim, isso é muito importante, é muito importante falar sobre esse tema, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí às vésperas de uma eleição, próximo ano é um ano de eleição, será um ano, né, de muita movimentação política no nosso país e com certeza muitos políticos procurando igrejas evangélicas para poder conseguir apoio e querendo o púlpito dessas igrejas para poder se
se pronunciar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. O púlpito de uma igreja é um lugar muito especial, é um lugar onde se deve proclamar o evangelho puro do Senhor Jesus. É rebaixar demais o púlpito de uma igreja, né, colocando como instrumento para fazer propaganda de político X ou de político Y, de partido A ou de partido B. Então, assim, a igreja é uma comunidade apartidária, né, e a gente não pode abrir mão disso. Então, assim, se existe esse lado, igrejas que estão literalmente se parecendo com partidos políticos, né, parecendo gabinete de partido A ou de partido B, existem aquelas também que não querem falar absolutamente nada sobre o tema, né, que desconsideram completamente o tema política, né, e a igreja acaba deixando de exercer um papel importante como comunidade do reino de Deus aqui, que é o papel de ser voz profética, né, de ser voz contrária a todo e qualquer tipo de injustiça, né, enfim. Então, a igreja precisa conversar, à luz da Escritura Sagrada, à luz da Palavra de Deus, mas ela precisa conversar sobre esse tema e desafiar os cristãos a serem cidadãos corretos, né, no seu procedimento diário. O grande problema acaba virando, então, os extremos, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Apatia total ou uma espécie de representação política de candidato XY ou de partido XY, né? Exatamente, é isso aí. Há um outro equívoco também, pastor Elio, estou ainda pensando aqui nessa questão, que é muito comum, né? Principalmente nas últimas eleições, e que ficou muito claro nas últimas eleições que os evangélicos têm um poder muito grande decisório dentro do nosso país, né? Uhum. Se a gente considerar aí pouco mais de 160, acho que são em torno de 160 milhões de pessoas, né, votantes, se eu não me engano, está em torno de acima de 100 milhões de pessoas, e a gente considerar que os evangélicos representam aí em torno de 40, alguns dizem até 60 milhões, né, porque não houve o censo ainda, mas em torno de 60 milhões, então é um pêndulo bastante significativo, né? Uhum. Mas se confunde muito a ideia de Estado laico, né? Você vê muito pessoal falar isso, né? Fala assim, não, a igreja não pode dar opinião. Por quê? Porque o Estado é laico. E aí as pessoas às vezes confundem, né? O Estado laico é nessa mesma proporção, né, daquilo que você colocou, né, de que a igreja ela não é apolítica, mas ela é apartidária, né? Então o Estado laico significa nada mais do que o Estado não adota uma religião e não adota uma igreja como sendo sua igreja, né? Como acontece, por exemplo, a gente tem no Reino Unido, na Inglaterra, por exemplo, que tem uma igreja oficial do Estado, né? Ou em Roma, que é uma igreja oficial do Estado. Então, o Estado laico é não ter uma igreja oficial, mas não significa que, por o fato de ser igreja ou de ser evangélico, elimina você, melhor dizendo, do seu papel de cidadania. Você continua com o título de eleitor, com o CPF, com o RG, e as leis que são votadas politicamente continuam influenciando de maneira positiva ou negativa a sua vida como cidadão, né? Com toda certeza. Estado laico não é Estado ateu. Ateu. Né? O pessoal às vezes confunde. Na verdade, os países que são considerados laicos, né, a ideia simplesmente é que o Estado não vai interferir nas questões da igreja, da religião, né? Então há uma separação, uma distinção entre igreja e Estado. Mas nesses estados laicos, né, nesses países onde há laicidade, as pessoas têm liberdade para poder expressar a sua fé. E como cristãos, obviamente, nós defendemos os princípios, os valores do reino de Deus. E é lógico que a base desses valores é a Escritura Sagrada, e esses valores abrangem todos os aspectos da vida, inclusive aspectos ligados à vida em sociedade. Então é óbvio que a igreja, como participante da sociedade, ela tem também posicionamentos a respeito da vida em sociedade, e ela vai expressar esses posicionamentos, né, e vai desafiar, por exemplo, os cristãos, né, na hora de escolherem os seus representantes, né, sem abraçar a bandeira partidária ou o candidato YX, mas pura e simplesmente pensando nos princípios. Ela vai desafiar os seus cidadãos a votarem, a escolherem representantes, né, que defendam princípios do reino de Deus, né, os valores do reino de Deus, princípios abalizados na Escritura Sagrada. Então a igreja, como grupo de pessoas que participa de uma sociedade, ela também fala, né? Eu acho que
a ideia de Estado laico não é um impeditivo, né, para que os cristãos se pronunciem. Né? Pelo contrário, eles podem se pronunciar. Né? O Estado não tem uma religião oficial. Exatamente. Então, todas as religiões podem se manifestar, têm liberdade de culto, né, e de se posicionarem. Ele não vai interferir na sua crença. Né? Sim. E ainda pensando nessa questão, entra um outro ponto também que eu acho importante a gente levantar aqui, que é assim, o Estado, então vamos pensar em toda essa estrutura estatal, né? O Estado não interfere na igreja enquanto uma instituição, né? Uhum. A instituição, ela não interfere no Estado enquanto instituição. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, as representações são feitas através das pessoas, né? Sim. Não são instituições que se conversam, né? Então, o Estado interfere na vida do cidadão que pertence a uma instituição evangélica, uma igreja, e esse cidadão, por meio da sua cosmovisão, da sua influência doutrinária, etc., interfere nas decisões do Estado, né? Sim, exatamente. E às vezes se confunde muito isso como se não fosse possível, né, fazer esse tipo de coisa. Mas é o que você falou, são pessoas, né? São pessoas que estão aqui agindo como representantes, né, dessas instituições do Estado. E aqui também são pessoas, enfim, se esse representante tem uma cosmovisão do reino, tem uma cosmovisão cristã, é óbvio que isso vai interferir na maneira dele governar, né? Então, acho que tem que tratar isso com muita naturalidade, né? Historicamente a gente já tem isso, né? Mesmo o período da Reforma Protestante demonstrou isso, né? Como que a cosmovisão de governantes, ela altera para mais ou para menos a vida da sociedade, né? Do cidadão, né? Pode melhorar muito, pode piorar muito também, né? Então é uma capacidade incrível. Agora, pastor Eleilton, o que a Bíblia ensina sobre essa autoridade e esse papel, né? Esse papel e esses limites que os governantes possuem, os governantes políticos, e o que significa dizer que existe um limite que não pode ser ultrapassado entre as esferas de atuação da igreja e do Estado? Ok. Eu vou ler aqui um texto de Romanos, capítulo 13. Nesse texto, Paulo, ele diz que todos devem sujeitar a autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Versículo 3, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. O que Paulo está ensinando aqui nesse trecho de Romanos capítulo 3? Que as autoridades governamentais, elas foram instituídas pelo próprio Deus. Então Deus decidiu que fosse assim. Ele é o soberano, né, o soberano de todo o universo, cria os seres humanos. E eu acredito que até se o pecado não tivesse entrado na história dos seres humanos, né, com a queda, quando os seres humanos começassem a se multiplicar sobre a terra, eles começariam também a se organizar, e alguns teriam aptidões para a liderança e liderariam, né, determinadas regiões. Obviamente seria uma liderança perfeita, né, isenta de injustiça, isenta de todo quanto é tipo de ganância e opressão, né? Mas mesmo com a realidade do pecado, a sociedade se organiza assim. Então, Paulo disse para que a gente respeite as autoridades. Respeitar as autoridades, porque, de alguma maneira, o Deus soberano, né, ele coordena e ele está por trás de toda essa ideia de autoridade. Né? É óbvio que o texto fala que a autoridade foi estabelecida por Deus para o bem. Ela não foi estabelecida para oprimir. O fato de a Bíblia Sagrada dizer que as autoridades elas foram colocadas por Deus não significa que todo governo é bom, né? Que todo governante vai fazer coisas boas. Infelizmente, por causa do pecado, essa não é uma realidade. Mas assim, o objetivo de Deus estabelecer autoridades e governos é que eles façam o bem, é que eles punam o mal e elogiem os bons. Então, a questão aqui fala de limites, né? O que significa dizer que existem
limites, né? Deus estabelece governantes, mas ele estabelece com esse propósito, para que eles façam o bem. Então, quando um governante ele não faz, né, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, obviamente ele está indo além desses limites, né? Quando ele aflige os pobres, quando ele nega a justiça, quando ele deixa os maus impunes, quando eles perseguem os fiéis, enfim, esses governantes devem saber, um dia eles serão julgados por Deus. O Deus que é soberano e que controla tudo, um dia os julgará por esses seus maus atos, né? Eles receberam autoridade, Deus permitiu que eles exercessem autoridade e eles usaram essa autoridade para o mal. Então não há um desses governantes que um dia não terá que prestar contas, né, dessa autoridade que ele recebeu de Deus para poder governar. Então existe de fato esse limite aí para as autoridades. E é nesse sentido que é importante o papel da igreja, né? Principalmente quando a autoridade ela não é serva de Deus para o bem, principalmente quando ela parte para o caminho da opressão, da injustiça. Então é importante o papel da igreja, né, como comunidade do reino de Deus, para levantar a voz profética e de fato apresentar os princípios do reino de Deus e inclusive condenar a autoridade, né? Nós temos exemplos disso até na própria Escritura Sagrada, né? Mas é óbvio, sem se envolver com partido, sem se envolver com bandeiras partidárias, né? Porque é muito claro também, a lição até cita o texto de Mateus 22, 21 também, quando Jesus diz, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja não governa na esfera civil e também as autoridades políticas não interferem nas crenças da igreja. Quando isso acontece, então se está extrapolando limites, né? Vira um choque de força mesmo, né? Vira um choque de força, exatamente. Se o Estado quer dizer para a igreja no que a igreja deve crer, né, em como ela deve se comportar, né, em relação a determinados assuntos, aí já está havendo um choque. A mesma coisa a igreja também. A igreja ensina seus cidadãos a exercerem a cidadania de maneira correta, apresenta a cosmovisão do reino de Deus. É óbvio, se eles estão lá exercendo posições de liderança, essa cosmovisão vai influenciar de alguma maneira nas decisões, mas não é a igreja aqui como comunidade local do reino de Deus, né? Não é ela que vai lá dizer para o presidente, para o governador, para o prefeito exatamente o que ele tem que fazer, né, e dar ordem para ele, né, estabelecer exatamente as políticas que têm que ser implementadas. Não, esses caras foram colocados ali para desenvolver políticas públicas, enfim. Existe essa separação. A igreja não deve ser ideologizada politicamente e nem teologizar a política, né? Então, esses limites precisam ficar bem claros, né? Eu acho que é interessante também quando, talvez na pergunta 4 a gente entre mais nessa questão, mas isso está nitidamente relacionado com a justiça e com o que a gente chamaria de dogma, né? Então, assim, o Estado ele tem que promover justiça. Então, promover justiça é castigar os maus e elogiar os bons, né? Sim. Então, ele promove justiça, mas ele não interfere naquilo que eu creio. Então, por exemplo, nós somos adventistas da promessa. Nós temos uma cosmovisão doutrinária, teológica do mundo, né? Digamos assim. Ele não pode interferir, né? Então, por exemplo, nós guardamos o sábado, né? Se o Estado chega e diz assim, a partir de agora, quem guarda o sábado vai ser preso, ou quem guarda o sábado vai pagar multa, e etc., aí nós temos que nos contrapor a ele, porque aí ele interfere numa ação que é estritamente espiritual, de crença e etc., né? Então, assim, é sempre importante a gente frisar isso, porque existem decisões que o Estado toma que são contrários à Escritura, mas são decisões do Estado. Não interfere não interfere na crença, não interfere na vida religiosa, né? Por que eu estou tocando nesse assunto, né? Porque é sempre um fio de navalha esse, né? De você ter uma lei estipulada no Estado que é contrário à crença. Então nós somos contra essa lei.
mas ela não é contrária a gente pensar diferente. Então, em tese, a gente não está sendo atacado no princípio, né? No princípio da liberdade de crença ali, né? Eu acho que isso isso é muito, muito natural. A gente vai viver sempre essa tensão, né? E eu acho que a igreja ela só vai se levantar de fato contra a autoridade, e de repente até fale um pouco mais sobre isso mais à frente mesmo, mas quando a autoridade estabelecer uma lei e a igreja for obrigada a seguir essa lei que é contrária àquilo que a Escritura Sagrada diz. Aí não dá para caminhar. Mas até esse ponto, que de fato aqui, construindo políticas públicas, de repente estabelece uma lei que nós não concordamos, né? Mas também nós não somos obrigados a seguir, né? A gente pode dizer que não concorda. Então é natural, faz parte da organização, dinâmica social, né? Faz parte da dinâmica social, né? A gente vai ter que conviver com isso, né? Legal. Até o reino pleno ser estabelecido. Né? Aí todas as regras serão as regras do rei. Desse rei, né? Bom, na pergunta 3, eu quero só complementar essa pergunta, mas ela diz assim, explica o que a Bíblia ensina sobre a sujeição e oração pelas autoridades, mas também sobre não concordar com os pecados praticados pelos governantes. E aí, eu queria só complementar, e aí você pode fazer um comentário assim, dentro desse texto, né, de Romanos 13, se quando o texto diz assim, para respeitar, né, as autoridades, ele está falando da autoridade enquanto um indivíduo, ou ele está falando da autoridade enquanto aquela instituição organizada, né? Vou dar um exemplo. Quando ela fala assim, você precisa respeitar as autoridades, né? Ela está falando de eu respeitar o presidente Jair Bolsonaro ou eu respeitar a presidência, que é a instituição, né? Porque o governante passa, mas aquela instituição permanece, né? E assim sucessivamente para os outros cargos, né? Sim, eu acredito que vai mais no sentido de respeitar a instituição do que a própria pessoa, né? Então, por exemplo, quando Paulo fala para sujeitar as autoridades aqui em Romanos 13, quem é o cara que está no poder? É o Nero. Lá é Nero, lá a situação não está fácil, não. Paulo dizer para os cristãos que tem que sujeitar a Nero, 3, 4 anos depois, começaria uma perseguição contra os cristãos e os levaria à morte, né? Cristãos seriam mortos, torturados, queimados vivos, né? Mais à frente, já no contexto da perseguição, Pedro também vai falar para se sujeitar à autoridade, para dar honra ao rei. E quem é o rei? É Nero. Então, puxa vida, mas falar para honrar o Nero, né? Esse cara maluco que só está estabelecendo leis e ordens contrárias à fé cristã. Então, parece que quando eles estão falando então, para honrar o rei, sujeitar as autoridades, eles estão pensando na instituição, né? No papel que essa instituição deveria exercer. Isso, o papel que essa instituição deveria exercer. Então, por isso deve-se respeitar. Porque senão, se não se respeita a autoridade, a vida em sociedade seria um caos, né? A vida em sociedade seria muito complicada. Então, assim, respeite autoridades. Aí você vai contra a autoridade, de acordo com aquilo que a gente já falou, né? Quando essa autoridade está estabelecendo coisas que é contrária à palavra, então você tem liberdade de consciência para ir contra ela, né? Mas o contrário, sujeita essas autoridades. Então, como que o cristão o que a Bíblia ensina sobre a relação do cristão com a autoridade? Ensina que o cristão tem que se sujeitar às autoridades, né? Sujeitar às autoridades, obedecer às autoridades. E além disso, o texto fala para orar. Paulo diz em 1 Timóteo para a gente orar pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Então isso aqui é muito importante, né? Quando a gente foca apenas na pessoa, né, e aí de repente eu não concordo com o político X ou o político Y, eu sou completamente contra ele, mas ele está lá, ele foi eleito e querendo ou não, agora ele é o representante do povo e ele tem autoridade para tomar decisões que vão interferir na nossa vida. Autoridade constituída, né? Sim, é uma autoridade constituída e que de repente ele vai tomar uma decisão que vai interferir na minha vida. Então, assim, se eu foco apenas no indivíduo, aí talvez eu vou ter dificuldade para obedecer essa recomendação da palavra de Deus aqui, que é para orar
pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Então é muito importante que a igreja de Jesus, hora ou outra, se lembre de orar pelas autoridades. Eu não sei você que está assistindo a gente, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para orar pelo prefeito da sua cidade, para orar pelos vereadores da sua cidade? A última vez que você orou pelo governador, pelos deputados, a última vez que você orou pelo presidente da nossa nação, e por todos esses que exercem autoridade, né, na nossa nação, né? Então a Bíblia recomenda isso, que a gente ore. Ore para quê? Para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Paulo diz lá. Então, se as coisas estiverem bem, né, no município, no estado, no Brasil, nós teremos mais oportunidades para poder pregar o Evangelho de Jesus. Então, oremos pelas autoridades, e aí é lógico, quando eles estiverem cometendo pecados, se as ações deles são ações contrárias à Escritura Sagrada, então nós não devemos concordar com essas ações e devemos nos posicionar contra essas ações que estão aí em confronto com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a lição até, entre os textos colocados aqui, ela coloca o texto de João Batista, né? João Batista, ele denunciou o pecado, corajosamente o pecado de Herodes, né? Porque era uma autoridade pública, mas um pecado assim descarado, todo mundo sabia, né, do que ele estava fazendo. Então João Batista denunciou. Ele tem que respeitar, mas não precisa concordar com os pecados da autoridade. E o próprio Senhor Jesus também, né? Esse Lucas 13, 31 e 35 fala de um episódio de Jesus chamando Herodes de raposa. Né? Porque Jesus também conhecia os pecados do Herodes. Então, assim, nós não somos obrigados a concordar com os pecados das autoridades. O princípio da sujeição às autoridades não elimina, né, a fidelidade que nós devemos ter a Deus e a sua palavra. Eu vou falar um negócio aqui, aí você me corrija se eu estiver equivocado, né? Mas principalmente nessas épocas de polarização, então a gente sabe assim que na cabeça das pessoas, quando você fala, por exemplo, de presidente, ela tem o A e o B, né? Às vezes tem o C e o D, né? Quando você fala de governo ou quando você fala de prefeito, né? E aí eu pensando aqui, né? Talvez se a pessoa tem dificuldade com aquela autoridade constituída, né, e se sente assim uma espécie de traidor da causa, só de citar o nome da autoridade, né? Nesse princípio, a pessoa que quer ser um cristão de verdade, ele poderia orar pelo papel exercido por essa autoridade, né? Então, orar pela presidência, orar pela prefeitura, orar pelo governo, orar pelas assembleias legislativas, câmeras de vereadores, orar pelo Congresso Nacional, orar pelo Judiciário, né? Você não precisa nomear pessoas, mas seja quais forem as pessoas que exercerem ou que estiverem constituídas nessas autoridades, elas terão algum tipo de influência sobre a nossa vida, quer você goste dela ou não goste dela. Isso aí. Que tem cristãos que se envolvem tanto, mas se embrenham tanto, né, nesses períodos de eleição, né, por conta de algum candidato, que aí se o candidato dele perde o outro e o outro sai vencedor na urna, ele meio que começa a nutrir um tipo de ódio mesmo por essa oração contrária, né, como pessoa. Os pentecostais. Não, você sabe que a impressão que a gente tem às vezes de alguns cristãos é assim, que eles torcem para que tudo dê errado mesmo, porque assim, já que o meu candidato não ganhou, então vocês vão ver o tanto que foi errado o que vocês fizeram. Vocês vão ver o que vocês vão sofrer. Vocês vão ver o que vocês vão sofrer, parece que fica torcendo mesmo para que tudo dê errado, né? Para que nada dê certo. Como se ele não fosse sofrer junto, né? Sim, porque ele faz parte ali da sociedade, né? Então, isso é um grande desafio mesmo, né? Um grande desafio. Mas assim, a Bíblia Sagrada nos orienta a orarmos pelas nossas autoridades. Então, você está com dificuldade de citar o nome da autoridade, né? Porque você não concorda muito com ela por alguma razão, ore pelo instituto, então, presidência, governo, né, prefeitura, né, para Deus abençoar essas pessoas que estão ali, né? Mas eu acho que alguns adjetivos também não cabem nesse processo também, né?
Porque às vezes as pessoas perdem o bom senso, né? Perdem, com certeza. Começam a dar adjetivos a autoridades constituídas que são desrespeitosos, né? Com certeza. Não se equilibram com o respeito exigido pelo Evangelho, né? Com certeza. Acabam exercendo a cidadania de maneira equivocada. Equivocada, né? Acabam não se comportando como bons cidadãos deveriam se comportar. E nem principalmente como bons cristãos deveriam se comportar. Que deveria ser, pelo menos do meu ponto de vista, e eu acredito que, olhando para a Escritura, esse é o ponto de vista da Escritura, esses deveriam ser os cidadãos modelos em qualquer sociedade, né? Isso aí, com certeza. Os cristãos, aqueles que vivem a vida pela visão de Cristo, pela visão do Evangelho, deveriam ser os cidadãos modelos em todas as sociedades, né? É isso aí, cara, com certeza. Bom, aí vem o dilema, né, pastor Eleilton, né, que é talvez você que está acompanhando a gente aqui deve estar agora se perguntando, né, mas então eu devo obedecer tudo que a autoridade manda fazer, o que ela diz que tem que fazer, né? Então, pastor Eleilton, qual é o limite disso, né? Quando é que eu posso, eu vou colocar aqui entre aspas, né? Mas quando eu me torno um subversivo dentro da sociedade, né? Ou seja, quando eu viro alguém que conscientemente, para manter a sanidade, para manter a fé, para manter a legitimidade do Evangelho, eu digo assim, não obedeço. Quando a autoridade estabelece leis para a vida em sociedade que afrontam o Evangelho e essa autoridade quer nos obrigar a obedecer essas leis. Então, o texto, a lição bíblica, nesse trecho aqui que fala da desobediência às autoridades, ela cita Apocalipse 13. Apocalipse 13 é o texto que fala da manifestação do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, o anticristo vai perseguir os cristãos. Vai ser cada vez mais difícil viver como um cristão sem ser perseguido. Lá, até nesse capítulo 13, fala da marca dele, né? Da marca da besta. Né? Fala de um sinal na mão direita e na testa. Né? Então a ideia de todos aqueles que não estiverem dispostos a trabalhar para essa autoridade política aqui, para esse governante que vai aparecer no período da grande tribulação, que não estiver disposto a trabalhar e a pensar por ele, adotar a cosmovisão dele, vai sofrer. Né? E o texto, inclusive, fala de cristãos sendo presos e sendo mortos por conta de não negarem a sua fé. Então, quando se está em jogo princípios do Evangelho, quando se está em jogo a nossa fé, então nós devemos obedecer. E é lógico, sabendo que isso significará perseguição. No primeiro século, quando alguns imperadores romanos estabeleceram que de tempos em tempos os cidadãos deveriam comparecer em determinado lugar para queimar incenso em honra ao imperador. E tinham que declarar que César era o Senhor. Mas eles acreditavam, confiavam que Jesus é o Senhor e não estavam dispostos a fazer isso. E não fizeram isso. É um tipo de desobediência. Eles desobedeceram uma lei estabelecida. E por conta disso foram perseguidos, foram mortos. Então é um exemplo de uma lei estabelecida por um governante que não dá para o cristão seguir. Então, nesses casos, os cristãos precisam desobedecer. A Escritura Sagrada diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se a nossa consciência está sendo violentada, se a gente está tendo que desobedecer algum princípio da palavra de Deus, fiquemos com a palavra. E é lógico, saibamos que isso pode custar... Sim, as consequências existem, né? Podem custar caro para a gente essa desobediência. Né? Qualquer briga de um cidadão com o Estado é sempre uma briga de Davi com Golias, né? O Estado é muito mais gigante, né? Mas é interessante porque a Bíblia tem muitos exemplos, né? Você tem, por exemplo, os três lá na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abnego, né? Você tem o próprio Daniel, né? Sim. Que recebe uma ordem proibindo as orações e ele desobedece essa ordem, né? No Novo Testamento a gente tem lá Pedro e João, né, na Porta Formosa. Olha, vocês parem de falar do nome desse Cristo, né? Sim. Rapaz, vocês vão soltar a gente, nós vamos continuar falando, porque mais importante para a gente é obedecer a Deus do que vocês, né? Os cristãos que estão espalhados aí em outros lugares do mundo, né, em países
comunista, em países que não se pode falar sobre Cristo, eles são subversivos, né? Eles estão desobedecendo às autoridades quando eles estão infiltrados no meio do país pregando o evangelho. Alguns até por lerem a Bíblia, né? Por possuírem uma Bíblia. Sim. São presos por se encontrar uma Bíblia ou qualquer espectro do que possa ser considerado uma Bíblia, né? Sim. Um outro exemplo interessante, né? O próprio Cristo, ele quando os discípulos estão preocupados e tal, mestre, o negócio está apertando, o pessoal está pressionando e tal, e aí Jesus fala assim, vocês estão preocupados com o quê? O máximo que eles podem fazer é matar vocês, né? Vocês deviam estar preocupados com aquele que, além de matar, pode lançar a alma no inferno, né? Então ele está falando assim, olha, aqui pode até haver essa adversidade, né? Mas ela não tem o poder de tirar de você aquilo que é resguardado eternamente naquele que você crê, naquele que você guarda o seu coração, né? Sim. Então, assim, isso também pode ser entendido como uma frase de Jesus dizendo, olha, vivam em sociedade, a César o que é de César, vão vivendo. Mas é o seguinte, vocês têm que se lembrar do seguinte, o máximo que eles podem fazer é lançar vocês em prisões ou matar vocês, isso, né? Mas a nossa cidadania está nos céus. Exato. Então, todo cristão precisa se esforçar o máximo possível para viver como um bom cidadão aqui nessa terra. Nós temos esse desafio, né, de viver em sociedade defendendo os princípios do reino de Deus. Mas caso a autoridade política estabeleça regras contrárias à palavra de Deus, então é isso. É desobedecer, sabendo que pode sofrer, mas assim, a nossa cidadania está nos céus. Nós somos peregrinos aqui. Então há uma herança incorruptível, incontaminada, guardada no céu para nós. E a gente tem o desafio de o tempo todo ser fiel a esses princípios que nós abraçamos. Inclusive, a lição bíblica, ela fala também aqui de cristãos servindo em funções políticas, né? Não é pecaminoso isso, um cristão servir em função política, né? Como nós temos dito aqui, a política tem a ver com a vida em sociedade. Então, existem cristãos que seguem carreira, que têm aptidão para isso, não é errado. E aliás, né, seria muito bom que nós tivéssemos mais cristãos, né, cristãos envolvidos, né, em funções políticas, né, cristãos exercendo papéis, né, de autoridade em cargos chaves no nosso país, né, porque eles contribuiriam de alguma maneira para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa, né? É uma pena quando a gente vê cristãos envolventes na política e aí quando chegam nessas posições de autoridade acabam se acomodando aos esquemas de opressão e de injustiça e de corrupção, né? Como é terrível quando a gente acaba assistindo isso, né? Mas esses cristãos têm o desafio, ali eles continuam sendo cidadãos do reino de Deus, né? E ali, como políticos, né, os que entram nessas esferas precisam viver também para a glória de Deus, né? Tenhamos muito mais, né? Muito mais Sim. políticos, evangélicos, cristãos, não importa, mas que vivam pelo reino, né? Sim. Exerçam autoridade sobre a sociedade, mas a partir da cosmovisão do reino de Deus, né? Como um papel muito bem estabelecido por Deus, né? Bom, meu querido irmão e irmã, estamos caminhando aqui para o fim da nossa lição bíblica de hoje, né? Estamos aqui na lição de número 9, a igreja e a política, e estamos conversando, você já percebeu aí para onde o princípio bíblico está nos levando, para onde a cosmovisão bíblica, a resposta do evangelho está nos levando, e isso precisa, de alguma maneira, corrigir o nosso coração, precisa, de alguma maneira, corrigir as nossas ideias, os nossos ideais, e por que não dizer, né, pastor Lê, corrigir as brigas de WhatsApp, de redes sociais, né? Porque nós somos cidadãos do reino, nós precisamos representar esse reino com lisura, né? Com clareza, né? Para que o reino de Deus ele continue sendo um reino de justiça. Agora, pastor Eleilton, qual é o perigo, então, de misturar o evangelho à ideologia política? Isso pode acontecer? Com certeza pode. E infelizmente nós temos visto acontecer, né? Nós comentamos aqui já de repente igrejas que abrem as suas portas e oferecem os seus púlpitos para políticos discursarem, né? Então você acaba misturando as coisas, né? Então nós devemos praticar o ensino bíblico quanto à autoridade
política, reconhecendo bem os limites, né, da autoridade civil e da igreja. A autoridade civil não é ela que tem que dizer o dia que a gente tem que congregar, a hora que a gente tem que congregar, e nem obrigar ninguém a congregar na igreja. E a igreja, por sua vez, também precisa respeitar o papel da autoridade civil, né? Tem um trechinho da lição aqui, na página 81, que diz assim, devemos rejeitar pregadores e mestres que misturam o evangelho à ideologia política, pois o evangelho não é mais uma mensagem ao lado de outras mensagens, mas sim a suprema mensagem. Pastor Samuel, esse negócio aqui para mim é fantástico. Assim, eu sinceramente, eu fico muito entristecido quando eu vejo pastores, e às vezes pastores até famosos, né? Pregando mais sobre ideologia política do que sobre o evangelho. Gente, nós temos uma mensagem poderosa e gloriosa demais que pode transformar o ser humano, que pode transformar sociedades inteiras, e a gente fica barateando, diminuindo o evangelho e usando o púlpito, o espaço que Deus nos concedeu como ministros, né, para pregar o evangelho, para ficar falando de política, para ficar defendendo candidato. Misericórdia, que coisa. E é interessante porque assim, quando a gente pensa nisso, né, essa ideia de mistura, né? Uhum. A gente estava conversando há uns dias atrás sobre a questão da pregação alegórica, né? Uhum. O perigo da alegoria na pregação, né? E para quem quer fazer esse tipo de distorção, né? A alegoria é ótima, né? Porque o cara lê lá, então colocarei as ovelhas à minha direita, os bodes à minha esquerda. Pronto, isso aqui já vira um sermão de ideologia política, né? Ou mesmo a descrição de alguns personagens, ou algumas pessoas, e aí já vira alguns personagens. Isso de fato não só é um perigo, como é um pecado contra a própria Escritura, né? Você dizer com base na Escritura aquilo que a Escritura não está dizendo e a quem a Escritura não está se referindo. Sim, né? Com toda certeza, cara. Eu não sei se você chegou a assistir, mas um tempo desse andou circulando aí um videozinho do Tim Keller, não sei se foi no Brasil, em que lugar foi que ele disse isso, né? Mas ele comentando, né, que é muito fácil alguém que é de esquerda pegar textos bíblicos, né, que combatem a opressão ao pobre, né, textos bíblicos que incentivam a justiça, a fazer o bem, né, para o necessitado e para o oprimido, e tentar meio que mostrar que o evangelho é de esquerda. Ou então, de outro lado, você pegar textos bíblicos, né, que defendam a família, né, que defendam a vida, e tentar meio que mostrar que o evangelho ele é de direita, né, que ele tem muito mais temas sobre direita do que esquerda. Meu Deus do céu, né? E o evangelho não está nem aí, nem para a direita, nem para a esquerda. Sim, exatamente. Né? Nós somos cristãos e essa briga, essa polarização aqui é pequena demais diante da mensagem do evangelho de Jesus. Nós somos cristãos, nós defendemos a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, muito cuidado para ficar usando o evangelho para ficar defendendo bandeira política A ou B, né? Isso é muito complicado. E é sempre bom lembrar que a mensagem que nós temos já mudou a história do mundo, né? Sim, mudou. As políticas estão entrando e saindo, e o mundo continua como está. Sim. Né? Mas nós conhecemos uma história que mudou a história do mundo. A realidade do mundo foi mudada com essa mensagem que nós temos, que não é uma ideologia, né? Sim. Que é uma mensagem, é a verdade do reino de Deus. Exatamente. Né? Mudou, continuará mudando, né? E inclusive no futuro trará modificações radicais. Radicais e eternas, né? Definitivas, né? Definitivas. Bom, para a gente terminar então aqui, eu queria que você desse uma palavra pastoral, né, prática aí, direcionada a todos os nossos alunos, de como esse cristão deve viver essa vida em sociedade, como que a igreja, né, aí, a igreja como um todo, ela pode contribuir, né, para que essa capacitação, né, desses cidadãos aconteça, para que eles exerçam de fato essa cidadania em prol do reino de Deus. Amém. Bom, eu queria deixar então um texto aqui, 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos abster dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal,
ao observarem as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está escrevendo para cristãos que estão sendo caluniados por causa da sua fé. A fé cristã é mal compreendida na sociedade, eles estão sofrendo inúmeras calúnias, né? E até perdendo empregos por causa da fé, mas Pedro escreve para eles. Um pouquinho antes ele diz que eles deveriam honrar as autoridades, honrar o rei, e ele diz para esses cristãos agora, para que o procedimento deles seja correto. Inclusive, se estão falando mal de vocês, né, e vocês estão sendo perseguidos, sofram essas afrontas, porque Cristo também sofreu, e quando perguntarem a razão da esperança de vocês, diga, né, por que vocês sofrem, né, mas continuam se comportando de maneira correta. Então, assim, há um incentivo o tempo inteiro para que os cristãos exerçam uma cidadania correta, glorifiquem a Deus no seu procedimento na sociedade, mesmo quando são hostilizados, mesmo quando são mal compreendidos. Então, a palavra que eu queria deixar para os cristãos do nosso tempo, né, para aqueles que estão nos acompanhando, né, que você possa viver a vida em sociedade, exercendo a cidadania cristã de modo correto, vivendo os princípios do reino de Deus na sociedade, né, vivendo e defendendo uma vida em sociedade à luz daquilo que o Evangelho de Jesus diz, né, e se comportando de fato como bom cidadão, porque é isso que a palavra de Deus apresenta para a gente, sem nunca esquecer que nós temos uma cidadania celestial também, né? Então, acho que isso é importante. Aquilo que para nós é completo ainda está no porvir, né? Sim. Ainda vai acontecer ainda, né? Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando aqui no final da nossa lição. O pastor Eleito vai fazer uma oração aqui para a gente. Eu queria lembrar você só uma coisa, assim. Quem morreu por você não foi uma ideologia política. Quem morreu por você na cruz não foi o político A, B, C, D ou quais outros nomes você queira dar. Quem morreu por você na cruz do Calvário não foi um partido político. Portanto, meu irmão, minha irmã, exerça a sua cidadania, mas sempre se lembrando que o seu Redentor é Jesus Cristo. A sua vida só melhora em Jesus. A política ajuda um pouco, pode atrapalhar também, mas vida plena somente naquele que morreu por nós na cruz do Calvário, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mensagem do seu reino. Então, que você corrija a rota da sua vida, corrija a sua visão de mundo, para que vivamos em sociedade, mas sempre nos lembrando que o nosso lugar está guardado ainda nesse nosso Redentor. Pode orar para a gente, pastor Eleito? Amém. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por esse tempo em que pudemos conversar um pouco a respeito de política, a igreja e a política, meu Deus. E eu quero orar por todos aqueles que estão nos acompanhando e pedir, meu Deus, para esses que foram alcançados pelo Teu reino, pelo Teu Evangelho, ajuda-nos, Senhor, a sermos bons cidadãos, a nos comportarmos na vida em sociedade, à luz daquilo que a Tua palavra diz para a gente, meu Deus. No próximo ano, Deus, e nós já estamos começando a ver esses acirramentos no nosso ano, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós teremos eleições no nosso país, meu Deus, e eu quero suplicar para Ti desde já, ajuda os Teus filhos e filhas, Deus, a se comportarem com sabedoria, a responderem, a tratarem desses temas ligados à eleição e à política com sabedoria, Deus, que nós nunca nos esqueçamos que nós somos cristãos, cidadãos do Teu reino, fomos comprados por alto preço por Teu sangue, Jesus, e que a gente viva sempre os princípios do Teu reino. Ajuda a Tua igreja, Deus, a ser uma comunidade que sempre leva a mensagem do Evangelho, uma mensagem que sempre se coloca contra todo e qualquer pecado da autoridade pública. Oro também pelos cristãos que estão envolvidos em política, Deus, que atuam na esfera pública, os cristãos que são políticos, usa-os, Deus, como luz ali onde estão, para estabelecerem políticas públicas que beneficiem de fato a vida em sociedade. Guarda-nos, abençoa-nos cada dia mais, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pastor Eleuto, mais uma vez, obrigado. Jesus abençoe sua vida.
Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim dessa nossa lição bíblica. Hoje, lição de número 9, completa. E aí, eu quero lembrar você que esse nosso programa hoje é inédito. Sábado ele é reprisado. Então, olha só, você que está terminando agora conosco aqui no nosso programa, corre para fazer a sua inscrição na Conferência 1, se você ainda não fez. Os últimos instantes para você fazer. Sábado na reprise já não dá mais tempo, tá? Sábado a gente já vai estar lá com os conferencistas. Então, corre. Eu queria lembrar você de todos os programas que temos aqui no Promessistas. Mas, olha, antes era 4, eu lembrava de cor. Agora eu não consigo mais lembrar, né? Mas aí eu lembro você dos que eu lembro, né? Texto e contexto que vai às segundas, Conexão Feminina, às quintas-feiras o Promessa de Esperança, esses são os que eu lembro. Os novos agora eu já não lembro mais. Mas você pode entrar aí na toda a nossa programação e acessar todo esse conteúdo. Tem conteúdo para as mulheres, para teólogo, para professor, tem conteúdo para curiosos, tem conteúdo para empreendedores, tem conteúdo para inclusão. Olha, gente, é muito conteúdo, então que você aproveite isso. Opa, não posso esquecer, para músicos, artistas, né? Esquecer do MMA aí complica, né? Então, tem muitos conteúdos que você pode acessar aqui no nosso canal. Então, fique esperto, fique ligado aí nas nossas redes para que você esteja sempre muito bem informado quando algo novo entrar aqui na programação. Que Jesus abençoe sua vida. A gente se encontra na próxima semana e bons estudos para você. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para participar da Conferência 1 2021. Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Nós vamos conversar sobre esse desafio da missão nas grandes, nas pequenas cidades, a partir da ideia de que essa missão não pode parar, ela tem que estar sempre em movimento. E a gente espera você entre 26 e 27 de novembro. Acesse o nosso hot site conferencia1.org e se inscreva. Espero você lá.